Boa noite, família Rios de Vida. Boa noite, ouvintes, participantes, você que está conectado conosco todas as quintas-feiras às 20 horas para ouvir uma palavra de Deus e receber a nossa oração. Eu quero compartilhar então uma palavra com você. Está lá no Velho Testamento, da Velha Aliança, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o 7, que conta a história de uma mulher, de uma viúva, e diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu dele, pois, e depois fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios de que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quero perguntar para você, como está a tua fé para receber o que você precisa de Deus? Quantas vazias você colocaria diante de Deus nesta noite para que Deus enchesse? Foi isso que aconteceu com esta mulher. A Bíblia fala de uma mulher viúva nos dias do profeta Eliseu. Ela perde o seu marido e agora ela estava endividada. Seu esposo faleceu e deixou ela com dívidas. E ela teria que pagar essas dívidas, mas ela não tinha recursos para pagar. Então, essa mulher, ela vai até o profeta de Deus chamado Eliseu. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela começa a falar para ele. Ela expõe a situação que ela estava vivendo. E ela diz: e tu sabes que meu marido era temente a Deus, mas ele partiu sem colocar em dia a sua vida financeira. E ela disse: agora os credores batem minha porta e eles querem levar os meus filhos em forma de pagamento, porque eu não tenho de onde pagar. E naquela época, a mulher, quando ela ficava viúva, ela não tinha direito à herança, ela não tinha nenhum tipo de sustento. Aqui, a mulher que ficasse viúva e tinha filhos, ela teria que esperar que os seus filhos, então, chegassem na idade certa, para que, então, pudesse ser provedor da sua casa. E essa mulher agora ficou cheia de dívidas, e ela não tinha recursos nenhum, não tinha benefício algum, e seus filhos ainda eram pequenos, Não tinha como ser provedores. E aqueles aos quais seu esposo ficou devendo, batiam na sua porta, querendo cobrar essa dívida. Então essa mulher, ela não via outra alternativa, senão ir até o profeta e ali, pedir a ele uma orientação. Que você possa ter esse entendimento,
que essa viúva, quando ela chegou diante do profeta, ela não pediu dinheiro. Ela não pediu dinheiro, mas ela expôs a sua situação, esperando o que do profeta. Ela não esperava dinheiro do profeta, ela estava esperando uma direção. Ela conta o que estava passando e ela passa a aguardar uma direção vinda da boca do servo de Deus, do profeta, E nós sabemos que essa mulher foi uma mulher que ela soube aonde ir, ela soube expor essa situação, para quem expor essa situação, e ela soube aguardar uma direção. Então, nessa noite, talvez você está passando por grandes dificuldades, lutas, muitas delas que você olha e você não encontra uma saída. Talvez você é aquela pessoa que está hoje desesperada, mas ouça essa palavra, receba essa palavra como uma palavra que vai dar um direcionamento para você, que vai dar um norte para que você possa, no final dessa pregação, deste programa, você possa saber o que você vai fazer, porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E essa mulher, ela aguardou do profeta uma direção. E o profeta Eliseu falou para essa mulher, porque o profeta Eliseu disse para essa mulher, no versículo 2, que tinha eu de fazer? Mas o profeta sabia o que fazer, porque o homem de Deus, que é sensível à voz do Espírito Santo, ele sabe como orientar, como direcionar alguém, principalmente quando está em dias de aflição. E o profeta aqui, Eliseu, estava exatamente como Jesus. Jesus, quando foi realizar as multiplicações de pães e peixes durante o seu ministério terreno, Jesus chegava para os discípulos, como uma vez chegou em particular para Filipe, e o Senhor disse, há uma grande multidão e nós temos que alimentá-los. Nós não podemos despedi-los famintos para a sua casa. E diz a Bíblia que quando Jesus perguntou para Filipe como que nós vamos alimentá-los, diz a palavra que Jesus já sabia o que ia fazer. E aqui também o profeta Eliseu já sabia o que iria fazer. Ele já sabia o que iria acontecer. E o profeta sabia, a começar, que essa mulher tinha algo ainda com ela. Que essa mulher ainda tinha algo dentro da sua casa, mesmo sendo pouco. Mas se ela tivesse fé e colocasse diante de Deus, a multiplicação chegaria. Então o profeta chegou para essa mulher e disse, mulher, o que tu tens em casa? E essa mulher, a princípio, pensou que não tinha nada. Depois ela lembrou que ela tinha algo dentro da sua casa. Ela tinha uma botija, ela tinha uma vasilha pequena, com uma pequena porção de azeite. E o azeite daqueles dias tinha um valor enorme, porque era usado para muitas coisas. E essa mulher tinha um pouquinho de azeite. E o profeta perguntou, mulher, o que tu tens em casa? E ela disse, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Então o profeta, tendo conhecimento, o profeta sabia o que queria acontecer. Mas era necessário que essa mulher tomasse uma atitude. E o profeta disse para ela, mulher, vai com teus filhos e vá até os vizinhos e peçam muitas vasilhas vazias, muitos vasos vazios. E esta mulher, ela sai dali com os seus filhos e bateram na porta dos vizinhos e foram buscando muitos vasos vazios e foram trazendo para a sua casa. Quando ela estava ali, a quantidade que ela achou que era o suficiente, e ela parou de buscar mais, ela parou de pedir. Então estava ali e o profeta disse, agora você entra dentro da tua casa, nos teus aposentos, com teus filhos, fecha a porta e pega o azeite que você tem, o pouco do azeite que você tem na tua botija e começa a derramar sobre os vasos que estão vazios. E essa mulher, ela ouviu a palavra do profeta. Aos olhos humanos não havia lógica,
Porque pela lógica, o pouco azeite que ela tinha, se ela começasse a derramar, mal daria para sujar o fundo, vamos assim dizer, de um dos vasos que ela pediu emprestado. Mas essa mulher, ela ousou crer, ela ousou confiar, e essa confiança fez com que ela fosse obediente à palavra do profeta. E então ela pega aquela vasilha com um pouquinho de azeite e começa a derramar nos vasos vazios. E à medida que ela ia derramando, o azeite ia se multiplicando e os vasos iam se enchendo. E ela foi enchendo muitos vasos. E ela olhava para sua botija, ainda tinha azeite para ser derramado. Então, ela disse para um dos seus filhos: filhos, me tragam mais um vaso, me tragam mais vasilhas, porque ainda há azeite para ser derramado. E os filhos disseram: mãe, todos os vasos que nós buscamos, os vizinhos, já foram cheios, não temos mais vasos vazios. Então, quando foi decretado, falado que eles não tinham mais vasos vazios para serem enchidos, então o azeite parou. O azeite cessou de ser jorrado. Essa mulher agora, ela estava ali com muitos vasos, todos cheios de azeite. E a sua botija ainda tinha um pouco de azeite. E essa mulher chega para o profeta e diz: profeta, nós buscamos os vasos, nós deitamos azeite nos vasos, o azeite se multiplicou e todos os vasos estão cheios. Então o profeta chegou para ela e disse para ela, então agora você pega este azeite, e sai e vende e paga todos os credores, paga todas as dívidas, e você e seus filhos vão viver do restante. Então, amados, Deus multiplicou o azeite dessa mulher. Mas, uma orientação que o Senhor deu a ela, o profeta, primeiro para buscar os vasos, para que ela enchesse, e segundo, para que ela saísse, fosse e vendesse, Então, todas as vasilhas foram cheias. Talvez eu olho para essa mulher e nós temos que também olhar para as nossas vidas nessa noite. Eu olho para essa mulher e penso assim, se ela tivesse conseguido mais vasos vazios, mais azeite teria sido jorrado. Quanto mais vasos, mais multiplicação de azeite. Essa mulher, a fé dessa mulher limitou a multiplicação do azeite. Mas graças a Deus, mesmo ela tendo limitado, deu para ela pagar suas contas e para viver no resto, Então, o azeite que estava naquela botija, o azeite que estava naquela vasilha, ela estava condicionada à fé desta mulher, que ela teve que buscar vasos vazios. O Espírito Santo fala para você, que você aprenda a expor a tua vida para o Senhor. Coloca diante de Deus aquilo que aflige o teu coração, aquilo que inquieta você, aquilo que tem roubado a tua paz. Talvez alguns enfrentando lutas financeiras. Talvez alguém aqui, algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra, está na iminência de perder a sua casa própria, de perder um bem, de perder o seu trabalho. Talvez você está desorientado, mas o Senhor está aqui dando uma orientação para você. Confia naquilo que você tem e naquilo que Deus é poderoso para fazer, infinitamente muito mais do que você tem buscado, do que você está pensando, E se essa mulher tivesse pego só uma vazia, se essa mulher tivesse pego só um vaso, só 2 vasos, o azeite teria sim sido multiplicado, mas não daria para ela pagar as suas dívidas, não daria para ela dar sustento para os seus filhos, porque até os seus filhos forem grandes, crescerem, forem maior para poder trabalhar, ela teria que sustentar. E como ela sustentaria os seus filhos? Então Deus tinha, a preocupação dela era a dívida.
Mas Deus sabia que ela tinha não só uma dívida para pagar, mas que ela tinha que criar os seus filhos. Por isso que eu digo que o amor de Deus é tremendo. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E aqui essa mulher, ela não pediu para Deus condições para criar os seus filhos. Ela estava só pedindo para Deus condições para pagar aquela dívida, para não perder os seus filhos. Mas tudo que Deus faz, quando Deus faz, Ele faz por completo. Tudo que Deus começa, Ele é poderoso para concluir. E talvez você está pensando que você precisa somente de algo, mas Deus sabe de tudo que você precisa. E Ele quer dar de uma forma completa o melhor para a tua vida. O importante é que você exponha a tua vida para Ele, fale com Ele e aguarde. Aguarde o Espírito Santo dizer o que é para você fazer. Como que você deve proceder. Mesmo que você já esteja pensando em proceder de uma maneira. Fica em silêncio, aquieta o teu coração. Espera a confirmação de Deus, para que você faça aquilo que Deus quer que você venha fazer. E então você terá muito mais do que você está pedindo. Essa mulher lá no final, ela recebeu, ela teve em suas mãos o valor necessário para pagar todos os credores e ainda dar do melhor para os seus filhos, para viver o resto dos seus dias com os seus filhos. Então essa mulher, ela foi uma mulher sábia, Então nós sabemos que a nossa fé, ela precisa ser grande quando nós pedimos algo para Deus. Quando você pede algo para Deus, quando você coloca de Deus, a tua fé tem que ser realmente grande. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, nos fala assim, versículos 6 e 7. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de um lado para outra parte. Não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando nós pedimos duvidando, não espere receber alguma coisa de Deus. Mas quando você pede crendo e pronto a se submeter às orientações de Deus, tudo será diferente na tua vida. E eu pergunto agora, pelo Espírito Santo para você, qual é a sua fé para receber nesta noite o teu milagre? Qual é a tua fé para receber nesta noite a tua bênção? Quantas vasilhas, quantos vasos vazios você colocaria diante daquilo que você tem para que Deus multiplicasse? Então vamos orar agora. Fecha os teus olhos, receba a oração e a bênção de Deus em nome de Jesus. Pai, de todo poder, de toda graça, nós ministramos uma palavra de fé. E a tua palavra, ó Deus, quando lançada, Senhor Jesus, ela produz exatamente, ó Deus, aquilo que tu queres. E há vidas precisando de um milagre, há vidas precisando de transformação, de mudança. E eu peço que a tua graça possa alcançá-los agora, em nome de Jesus. Senhor, toda incredulidade que não prevaleça mais nessa vida, mas todo aquele que ouve e que recebe, passe a crer. E, ó Deus, que teus filhos possam olhar para as suas vidas e saber, Deus, que muitas vezes o nosso adversário está dizendo que nós não temos nada, mas sim, Pai, com certeza, algo nós temos conosco, que se nós colocarmos diante a tua presença, haverá multiplicação. Esta mulher, ela tinha na sua casa
uma botija com uma pequena porção de azeite, mas ela declarou para o profeta o que ela tinha e recebeu as instruções devidas. Espírito Santo, e ela obedeceu e o milagre aconteceu. Todo aquele que ouve, Pai, recebe nessa noite e vai se colocar em obediência. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Peço ainda, Espírito Santo, há pessoas precisando de uma direção, precisando ouvir a tua voz. Há muitos caminhos que têm sido colocados diante deles e eles não sabem qual deles a trilharem. Há muitas pessoas indecisas. Repreendo, Pai, toda indecisão e tudo aquilo que porventura possa levá-los a andar, Pai, em um caminho que lá no final serão derrotados. Mas eu declaro, Deus, a vitória, um caminho de graça, de força, de vitória, para que eles possam andar, trilhar e lá no final obter o êxito. Esta mulher saldou todos os seus compromissos financeiros e ainda teve para viver com seus filhos até o final dos seus dias. A bênção foi completa e eu oro por cada um agora, que a bênção de Deus seja completa nessas vidas e o teu nome será exaltado e engrandecido. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz, na unção do Espírito Santo. E na próxima quinta-feira nós estamos aqui novamente para abençoar a tua vida.